bom que nós temos um Deus para chamar de Pai. Que bom que nós temos proteção, paz, segurança. Nós temos alegria, esperança. Que bom. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos da palavra. Aliás, o que Deus tem falado comigo para quarta-feira sempre envolve muitos textos. Eu queria compartilhar 1 João 2,15. 1 João 2,15. Esse texto foi citado aqui na oração do André, no início. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque não fostes nós que te escolhemos essa noite, mas o Senhor nos escolheu a nós para estarmos aqui, adorarmos ao Senhor com os cânticos, com as orações e com a palavra. Deus, muito obrigado. Agora nós precisamos, Senhor, do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as ofertas que foram aqui depositadas, que o Senhor abençoe quem ofertou, que o Senhor multiplique segundo as tuas promessas. Aqueles que não puderam, ó Deus, que estão desempregados, que estão desesperados, Senhor, que traga hoje a resposta do currículo enviado, traga hoje a resposta, Senhor, do anseio, porque diz a tua palavra que Davi viu o justo desamparado, nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Diz a tua palavra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Diz a tua palavra, Senhor, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nela tem. O Senhor é dono de todas as empresas, de todos os empregos. Por isso, responde a oração desse aflito. Pai, fala conosco agora. Eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz nessa noite. Eu te empresto a minha voz para que eu possa ouvir a tua voz. Fala conosco o que vem do trono da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquilo que o homem ama, aquilo que nós amamos, influencia muito o nosso destino. Aquilo que nós amamos influencia o nosso destino. Observa que quando nós temos a oportunidade de trabalhar naquilo que amamos, igual o meu caso, eu tive o privilégio de trabalhar 30 anos na Polícia Militar, numa profissão que eu amava desde pequeno, porque eu fui criado dentro de quartéis com meus tios. Então, desde pequeno, eu era apaixonado com polícia e eu queria ser polícia. Esse amor pela vida profissional definiu o meu destino profissional. A pessoa que a gente ama, e que a gente casa, e que a gente tem relacionamento, define o nosso destino. Porque a mulher virtuosa, ele edifica a sua casa, mas a insensata derruba. O homem também é a mesma coisa, né? Então, aquilo que amamos também define as nossas prioridades. Geralmente a gente prioriza aquilo que a gente ama. Prioriza as pessoas a quem amamos. Em todas as áreas. E o amor gera relacionamento. Aí a coisa vai ficando mais apertada, né? O amor gera relacionamento. Então, se você ama o mundo, o seu relacionamento, a sua prioridade, o seu destino está relacionado com as coisas que é no mundo. Mas se você ama a Deus, esse amor a Deus gera relacionamentos com Deus. Porque
O amor define os nossos relacionamentos, a prioridade nos nossos relacionamentos. E aí, a gente precisa parar para pensar. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu amor, está o seu coração. Está a sua vida, está a sua prioridade, está o seu relacionamento. E a gente tem que refletir muito quem é o objeto do nosso amor, quem tem sido o objeto do nosso amor. Se são as coisas do mundo ou se verdadeiramente é Deus. Porque o amar não está relacionado com vir à igreja, com levantar a mão ou com fazer declarações. Isso não é amar a Deus. Mas eu fui meditando nessas coisas e me veio a pergunta: se tudo tem um motivo, se eu preciso procurar uma motivação para fazer qualquer coisa na minha vida, e isso é natural no ser humano, por que eu devo amar a Deus? Quais são os motivos que podem me fazer ter a certeza de que vale a pena amar a Deus? Nós poderíamos falar de salvação, da vida eterna, ótimo. Já era um motivo excepcional. E nesse motivo eu já poderia justificar toda a minha decisão, porque amar não é um sentimento, amar é uma decisão, porque o amor não são palavras, o amor é o que o amor faz. E só pela salvação eterna já valeria a pena. Mas é pouco, porque o homem ele é imediatista. E a pergunta é: por que hoje eu devo amar a Deus? Eu comecei a meditar nisso e Deus me deu 7 motivos. 7 motivos além da salvação, 7 motivos imediatos, por que vale a pena eu amar a Deus mais ou do que eu amar o mundo. 7 motivos. E eu queria compartilhar com os irmãos esses motivos, porque são resultados fascinantes para a nossa vida. O primeiro, nós vamos encontrar em João 14, João 14, 21 a 23. Por que eu devo amar a Deus? O amor gera relacionamentos intensos, não é? Por que eu devo amar a Deus? Em João 14, do 21 a 23, tem 2 motivos. 2 motivos. Vamos acompanhar comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: o que houve, Senhor, que há de manifestar a nós e a não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. 2 motivos aqui evidenciam por que vale a pena amar a Deus. Primeiro motivo: porque quem ama a Deus, Jesus se manifesta a ele. Quem ama a Deus, Jesus Cristo se manifesta a ele. O amor gera relacionamentos. Se eu me relaciono com Deus através do amor, Jesus se manifesta a mim. E segundo, quem ama a Deus será morada de Deus. Porque quem me ama guardará a minha palavra, o Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Vale a pena amar a Deus, vale muito a pena amar a Deus, porque Jesus se manifestará na sua vida diária. E ele, Pai, Filho e Espírito Santo, virão e farão morada em mim e em você. Vale a pena amar a Deus.
vale a pena amar a Deus. Esses são os dois primeiros motivos. E sendo morada de Deus, está estabelecido um relacionamento de permanência. Porque quando a gente ama, a gente gera relacionamentos intensos. Relacionamentos, quando a gente ama, a gente quer ficar perto, a gente quer conversar, a gente quer ter comunicação, a gente quer ter interatividade. Quando a gente ama. E quando Cristo, então, se manifesta a mim, Ele se manifesta a mim e faz morada em mim, gera-se um relacionamento de permanência. Eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim. E esse amor que gera essa permanência, em João 15:7, nos dará um outro ótimo motivo para amar a Deus e manter relação permanente com Ele. Porque quando a gente não ama, a gente não tem condição de manter um relacionamento permanente e não tem condição de ter esse relacionamento intenso. E João 15:7 vai falar: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você já consegue imaginar o potencial que é isso na sua vida prática? Você já consegue imaginar o potencial prático disso na sua vida? Porque o desafio é: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Ama Deus. E se a gente permanecer em amor em Deus, através de um relacionamento permanente, tudo que você pedir, Deus vai te dar. Não sou eu que estou falando isso. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se está aí, é uma possibilidade de vivermos a realidade dessa palavra. Porque se está aí, ela é possível. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra, essa ali, procede da boca de Deus. Amar a Deus vale a pena, porque Deus se manifesta a mim, Ele se manifesta a mim através da morada, e esse relacionamento, essa manifestação, se dará na resposta às minhas orações, que nada mais são do que a comunicação nesse relacionamento íntimo. A oração é a comunicação nesse relacionamento íntimo. Eu falo com Deus através da oração, Deus fala comigo através da palavra. E aí, tudo que eu pedir, Deus vai fazer. 3 motivos nós já falamos. Por que vale a pena amar a Deus hoje? Além da salvação. Vale a pena, porque Deus vai se manifestar a nós, inclusive através da resposta das orações. Porque Deus fará morada em mim. Eu serei morada do Deus Altíssimo. E porque Deus responderá às minhas orações. Ora, isso proporciona um relacionamento de amor permanente, de comunicação contínua e gera consequência na minha vida. Vida prática, gente. Não estou falando de algo transcendental, não. Eu estou falando de algo no dia a dia. Algo no dia a dia. Na consequência dos nossos relacionamentos, da vida profissional, da vida familiar, da vida financeira, é no dia a dia. Porque Deus nos veio para nos dar vida e vida abundante agora. Por que vale a pena amar a Deus? Em João 8, 31 e 32, outros 2 motivos nesse relacionamento de permanência, nos respondem por que vale a pena amar a Deus. Lembrando que a morada de Deus em mim gera um relacionamento de permanência, de comunicação, de proximidade. E aí diz a palavra: dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que vale a pena amar a Deus? Porque amar a Deus faz com que eu seja a habitação do Deus Altíssimo. Ele permanece em mim através da comunicação permanente da sua palavra, e na obediência
o Senhor me faz conhecer a verdade e a verdade me liberta. A coisa mais terrível que existe na vida de um homem ou de uma mulher é viver uma mentira. É viver uma mentira. Nós estamos vendo o preço que o nosso país está pagando por causa de mentiras que foram faladas durante a eleição. Como foi duro para as pessoas que votaram na presidente se sentirem enganadas pelas mentiras que ela falou durante a campanha. Porque viver uma mentira, seja ela política, seja ela sentimental, seja ela religiosa, seja ela qualquer coisa que for, é triste. Viver uma mentira em qualquer situação é terrível. Mas quando eu amo ao Senhor e tenho um relacionamento íntimo e permanente com Ele, eu conheço a verdade, porque Ele é luz. E onde há luz, não há treva nenhuma. Então não há como ter treva no meu casamento, não há como eu ter treva na minha vida profissional, não há como eu ter treva na minha vida espiritual, se eu estou com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a luz do mundo, morando dentro de mim em relacionamento de amor. Então vai se manifestar no meu dia a dia a verdade. E isso tem consequências tremendas. Por quê? Porque todas as artimanhas que se levantarem contra você, o Senhor vai derrubar, porque elas são mentira. Por isso que no Salmo 23 fala assim: se o Senhor é o teu pastor, se o Senhor é o teu pastor, Ele prepara uma mesa na presença de seus adversários, unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Isso é consequência de um relacionamento de amor profundo com Deus. Por que vale a pena amar a Deus? Porque Deus se manifesta a você no mundo físico, porque você se torna morada do Deus Altíssimo, porque você tem as suas orações respondidas, porque você conhece a verdade, e quinto, porque a verdade te liberta. Se tem uma coisa que nós precisamos é de libertação. Nós precisamos de ter liberdade. E o amor de Deus, um relacionamento de amor de Deus, tira de nós muitas algemas. Muitas algemas. A gente não passa a não depender de mais nada. Porque algemas são prisões que te ligam a determinada coisa e que te fazem depender de determinada coisa. Então, para me ser feliz, eu preciso ter dinheiro. Para ser feliz, eu preciso ter o carro. Para ser feliz, eu preciso ter uma televisão de 60. Aí, mês que vem, sai uma de 72 polegadas. Agora, eu tenho que ter uma televisão de 72. E o celular meu, eu tenho que ser o HyperX V57. Aí, saiu 58, eu já fico triste. Ah, mas comprei esse mesmo 57, já saiu 58. Eu preciso ter o tênis escalafobético. Eu preciso ter a calça escalafobética, que essa marca é muito boa. São algemas que nos prendem. Eu preciso morar no bairro tal. Eu preciso mostrar. Essas coisas caem todas quando você tem um relacionamento com Deus. Porque Deus te mostra que se você quer ser grande no reino de Deus, você vai ser servo. Então, o seu dinheiro vai ser para servir, sua casa vai ser para servir, o seu carro vai ser para servir, a sua roupa vai ser para servir, tudo vai ser para servir, você é servo. E você está, então, liberto de prisões que nos amarram às coisas do mundo. Por que vale a pena amar a Deus? Porque Deus se manifesta na nossa vida de muitas maneiras. Não termina aí. Meditando, Deus me leva a responder: por que vale a pena servir, amar ao Senhor? Um relacionamento de amor verdadeiro, puro, intenso com Deus, nos proporciona mais duas importantes consequências, que estão lá em João 17, do 21 ao 23. João 17, de 21
a 23. Tremendas, tremendas. Diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu neles, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vale a pena amar a Deus, porque o relacionamento com Deus em amor gera unidade. Gera unidade. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar em mim, então eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos um. Somos um. Já imaginou o que é isso? Por isso que quando nós alcançamos essa unidade, tudo que você pede, Deus te responde, porque você é um com Ele. Gente, isso é possível. Me parece. Eu meditando isso, falei, meu Deus, isso é possível. Mas isso precisa de deixar as coisas do mundo e amar a Deus. Num relacionamento de prioridade. Por isso que Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem por acréscimo. Por quê? Porque quando eu amo ao Senhor, com a intensidade do relacionamento, e com todas as consequências que um amor produz, então eu me torno um nele, porque ele se manifesta a mim. Ele se manifesta a mim. E aí eu me torno um com ele. Eu passo a pensar como ele pensa, a querer o que ele quer, a fazer o que ele faz. E é por isso que Jesus falou. É por isso que Jesus falou. Olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador, um Espírito para fazer. E o Espírito de Deus está disponível para, em relacionamento de amor e de unidade, se manifestar ao mundo, através da minha vida. Então esse é o 7º motivo porque vale a pena amar a Deus. O 6º é porque eu vou ser um com Ele. E o 7º é porque Cristo será manifestado no mundo através da minha vida. Vale a pena amar a Deus num relacionamento intenso, porque esse relacionamento de amor vai fazer com que Cristo seja manifesto no mundo físico. O mundo vai conhecer. Coloca aí de novo. Olha o que diz lá. Para que todos sejam um, assim como tu és em mim e eu nele, sejamos em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu for um no Senhor, o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Por quê? Porque ele vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar na minha vida. Como? Respondendo às minhas orações. Isso é prático. Isso é vida prática. Isso é no meu dia a dia. E aí, quando eu vou lá, no 17, continuo. Então, no 22, 17, 21 e 23, ele fala da unidade, vai no 3, no 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Relacionamento de amor gera a perfeição da unidade, a fim que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a ele. Então esse relacionamento de amor faz com que o mundo veja que vale a pena servir ao Senhor pelo amor que ele se manifesta. E que os amastes a eles assim como me amastes a mim. 7 motivos para nós amarmos a Deus acima de qualquer coisa e não amarmos as coisas do mundo. Primeiro, porque Deus vai se manifestar a nós. Deus vai se manifestar a nós. Segundo, porque Deus fará morada em nós. Ele fará morada, eu serei morada do Altíssimo. Terceiro,
ele responderá às minhas orações. Se permanecerdes em mim e nas minhas palavras, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por quê? Porque eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar das coisas que são do mundo. E aí eu vou permitir viver em perfeição de unidade com o Senhor. E sendo perfeito em unidade com o Senhor, Ele vai se manifestar na minha vida com os milagres que precisam ser feitos para que as pessoas vejam, esse Jesus está vivo. Eu já vivi lampejos disso assim na minha vida. Eu já vivi lampejos disso. E é muito bom quando você vive esses lampejos. Mas Deus não quer lampejos, Deus quer unidade permanente. Eu lembro que eu conheci uma funcionária do Estado e eu tive a oportunidade de evangelizá-la e tive a oportunidade de falar muito de Jesus para ela, a gente viajou muito junto e tal. E aí eu comecei a profetizar na vida dela e levei ela na pastora que eu frequento e tal. E aí ela passou num concurso no Rio de Janeiro. E até hoje ela fala, o Deus do Coronel Lucas é o Deus verdadeiro. Nele eu acredito. Porque eu vivi milagres e vivi coisas através desse relacionamento. Por isso que João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí nós temos que escolher. E aí que é o problema. Porque Deus não mistura. Mas eu quero fazer um resumo aqui das 7 coisas, dos 7 motivos que vale a pena amar a Deus. Primeiro, Deus se manifestará a você. E isso será testemunho. A manifestação na sua vida, de Deus na sua vida gerará testemunhos. A segunda coisa, você será da morada de Deus. E isso significa santificação. Porque à medida do relacionamento com Deus, o Senhor te santifica. A terceira, suas orações serão respondidas. E isso significa milagre. Quarto, conheceremos a verdade e seremos libertos de uma vida mentirosa e hipócrita. Isso significa luz no meio das trevas. Quinto, seremos livres da escravidão do mundo. E isso é paz verdadeira. A libertação te traz paz. Você passa a não depender de nada. Sexto, seremos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é intimidade. Intimidade. A unidade com Cristo em amor significa intimidade. E o Salmo 25 vai falar que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o amam. E sétimo, seremos luz do mundo, sal da terra. E isso é glória. Ser luz do mundo e sal da terra é glória. Deus te glorificando, porque os anjos anseiam por esse privilégio de ser luz do mundo e sal da terra. E esse privilégio é só nosso. E aí você tem que responder a pergunta: vale a pena amar a Deus? Hoje? Ou só pela esperança da salvação? Vale a pena amar a Deus hoje? E eu quero terminar dizendo, então, qual é a prática disso? A prática disso, ou seja, como eu amo a Deus? Como verdadeiramente eu sei que eu amo a Deus? Porque eu venho no culto? Porque eu leio a Bíblia em casa? Porque eu levanto a mão e canto? Porque eu participo de reuniões religiosas? Porque eu me denomino Batista Nova Canaã? Não. A própria palavra vai nos dizer o que é amar a Deus e não amar o mundo. E aí nós temos que voltar nas palavras. Em João 14, nos versos 15, 21 e 23.
quando Jesus então nos ensina o que é amar a Deus, o que verdadeiramente é ter essa intimidade com Ele e, consequentemente, gerar todos esses 7 motivos. Amar a Deus é guardar a sua palavra. O verso 15 a 17 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não há outra forma de amar a Deus a não ser guardar os mandamentos. Também o verso, nós vamos ver que Jesus, no João 17, no João 14, 15, 21 e 23. 21 agora. Jesus vai repetir o que é amá-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. E o 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Não há outra forma de termos essas 7 bênçãos de amar a Deus sem um relacionamento de obediência com a palavra. Queridos, presta atenção numa coisa. Não há como amar a Deus sem relacionamento com a palavra, porque Jesus é a palavra. Vou repetir. Não tem jeito de amar a Deus sem relacionamento com a palavra, porque Jesus é a palavra. Então, se nós não temos relacionamento com a palavra todos os dias, na nossa casa, podemos fazer a peripécia religiosa que for, não há amor nisso. Não há amor em participar de reunião, não há amor em se denominar evangélico, não há amor em cantar, se não há relacionamento com a palavra. E uma das coisas que tem me preocupado é que às vezes nos cultos de domingo o pastor pergunta: quem aqui já leu o livro de Colossenses? E poucas pessoas levantam a mão. Poucas pessoas levantam a mão. Isso significa religiosidade. Significa missa. Significa encontro social religioso. E aí o conferencista que falou dos muçulmanos aqui falou o seguinte: olha, você sabe por que nós estamos perdendo para os muçulmanos? Porque nós não conhecemos a palavra. Nós não estamos preparados para responder aos questionamentos dos muçulmanos a respeito da nossa fé. E se nós não estamos, nós não amamos a Deus. E se nós não amamos a Deus, estamos perdendo essas 7 possibilidades de bênção na nossa vida prática. E o que Deus está fazendo hoje aqui conosco é nos desafiando a sair da nossa preguiça espiritual e nos dedicarmos à leitura e ao relacionamento com a palavra. Porque aí Deus vai se revelar a nós. Deus vai se revelar a nós na palavra. Eu queria terminar com um versículo. 1 João 3,18. 1 João 3,18. Irmãos, essa palavra é Deus que está falando, amém? E se é Deus que está falando e não eu, essa palavra é para você e é também para mim, amém? Então, por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes as pessoas acham que quem está ministrando a palavra aqui, talvez pela eloquência ou pelo conhecimento, é padrão de cumprimento daquilo que ele está falando. Queridos, o desafio é para mim, porque Deus revelou essa palavra primeiro para mim. Então, eu preciso me relacionar mais com Deus através da palavra para verdadeiramente amá-lo e não as coisas que há no mundo. Porque cada vez que eu gasto 3 horas na frente de uma televisão e deixo de gastar meia hora lendo a palavra, eu estou amando a televisão e estou deixando de amar a Deus. E não tem negociação com isso. Não tem negociação com isso. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras
e em verdade. Amém? Vale a pena amar a Deus. Hoje, além da salvação, vale a pena nós amarmos a Deus. Vamos orar? Puxa vida. As possibilidades que Deus se revela na Bíblia são tremendas. São tremendas. Eu não sei se você foi alcançado pelo potencial dessa palavra. Pelas possibilidades dessa palavra. O que Deus está falando é que tem uma vida muito melhor que nós podemos experimentar se nós estivermos relacionando com Ele em amor. É isso que eu entendi. Há uma vida muito melhor, há uma vida muito mais fascinante, há uma vida muito mais abundante do que a que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. E se você, como eu, precisa se converter hoje ao amar a Deus, porque não está amando a Deus, está amando muitas coisas do mundo e deixando as coisas de lado, eu queria que você confessasse o seu pecado aí, como eu vou confessar o meu aqui. Senhor, eu não tenho te amado como deveria. E por isso, talvez seja, as manifestações do Senhor têm sido grandes na minha vida, mas poderiam ser muito maiores. Por isso, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra caia num coração fértil, no meu coração, e gere frutos a 100 por 1. Eu quero dar valor àquilo que tem valor, e só o Senhor tem valor na minha vida. Só o Senhor pode ter valor na minha vida. Não há nada que eu possa valorizar de tempo, de lugar, nada mais importa, como diz o André, Pai. Nada mais importa, o que importa é o Espírito Santo. O que importa é esse relacionamento de amor, de intimidade, de comunicação, de obediência. Porque se nós obedecermos a Tua palavra, nós veremos grandes coisas acontecerem na nossa vida. Oh, Senhor, tira de nós a religiosidade. Tira de nós, Senhor, oh Deus, a acomodação. Desperta o nosso coração para Te amar com todas as consequências que isso pode ter na nossa vida. Inclusive, com as nossas escolhas. Onde a nossa carne vai querer uma coisa, mas o nosso espírito vai querer outra. Faz de nós um com o Senhor e muda a nossa história a partir de hoje. Deus, se alguém aqui ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não teve uma experiência real contigo, que hoje seja essa noite. Que essa pessoa não saia daqui sem dizer: eu te quero, Jesus. Eu te quero, Deus. Eu quero te amar. Eu quero viver essa experiência. Eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Eu quero ser habitação do Senhor. Eu quero ser canal de testemunho. Eu quero ter relacionamento íntimo com o Senhor. Faz isso na minha vida e na vida de cada um que está aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana vitoriosa. Quarta-feira, domingo estaremos aqui ministrando à noite. Convide pessoas. Quarta-feira teremos a ceia com o pastor Eduardo. E na outra quarta-feira, palavra com o André aqui. Venha, traga pessoas e ame ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.